Bom, alunos, mais uma aula aqui. Dessa vez a gente vai trabalhar um pouco, né, ou estudar um pouco as camadas do nosso TCP/IP. Então, como você já sabe, o TCP/IP é um protocolo que conecta as redes LAN ou WAN, né, que são redes internas ou externas, seja elas homogêneas ou até mesmo heterogêneas. Então, todo esse tipo de comunicação pode ser de ponto a ponto ou comunicação de cliente e servidor, e existem dois tipos de interação nessas nossas aplicações. A comunicação orientada à conexão, que é mais apropriada para aplicações que precisam de uma troca contínua de dados, e a não orientada à conexão, que é geralmente aplicações que tocam mensagens isoladas, geralmente usadas em pequenas quantidades de dados. Então, para a gente poder conseguir fazer isso, é necessário vários tipos de procedimentos, né? Então, tem várias regras, como você empacotar uns dados, encaminhar, fazer a transmissão deles, a sua adaptação, a sua taxa de transmissão, cuidar, né, dos erros, se tiver possíveis erros na sua retransmissão ou no seu regerenciamento, enfim. Isso pode ser um pouco complicado. Então, para poder facilitar, aí que a gente fez, né, foi criado aí um padrão para a gente poder facilitar tudo isso, para a gente poder usar uma implementação de forma modular, agrupando as tarefas em camadas distintas. Então, o TCP/IP foi adotado como um modelo, né, de comunicação aí mundial, que é usado até hoje e dividido por camadas, para a gente poder usar também um modelo chamado de OEE ou OSI, que é um padrão mundial que a gente usa até então. Então, pode ver aqui, temos as nossas camadas no nosso TCP/IP físico, enlace de rede, transporte, sessão, enfim, tudo o que a gente já falou nas aulas passadas, mas na parte de nosso TCP/IP. Então temos aqui o nosso físico, o nosso primeira camada. Ele trabalha com a mídia física, né? Como a gente já falou em sinais 0 e 1 bits, né? Por exemplo, o molde padrão V90 ou V92 usam, por exemplo, a nossa camada física ou a própria rede Ethernet, né? O cabo de rede Ethernet por fibra ótica também, enfim. Então tudo aqui a parte física. Na parte do enlace de dados, ela tem uma camada que usa a capacidade de transmissão de dados brutos de camada física e transforma em uma linha que pareça a uma camada de rede para ser livre de erros de transmissão. Então, por exemplo, o protocolo PPPP, que é muito usado, como por exemplo o nosso PPPoE, que é um tipo de protocolo, é muito usado para isso, né? Então é um exemplo de camada de enlace de dados, que é muito utilizado pelos provedores de internet, tá? E é aqui que são organizados em quadros. Que quadros são esses? Esses daqui, header, dados e trailer, tá? Então cada quadro tem um cabeçalho que inclui um endereço e controla esse tipo de informação, e um trailer que é usado basicamente para detectar os erros, tá? E também temos um cabeçalho de quadro LAN, que contém os endereços físicos de origem e destino, que pode identificar as placas de rede, né, os MAC address daquela placa de rede. Aí, continuando aqui, a gente tem aqui o nosso, a nossa camada de rede, que basicamente é o IP, tá? Basicamente é isso. Ele executa as funções da nossa rede, que basicamente roteia os dados entre os sistemas, tá? Então, basicamente, ele tem um cabeçalho que contém o endereçamento de IP de origem e destino, e façam aí o direcionamento dos datagramas para o seu destino, tá? Então, é basicamente isso, tá? Aí temos aqui o nosso cabeçalho IP, seria basicamente isso daqui, ó. O nosso cabeçalho IP, endereço IP de origem e endereço IP de destino. Então, por isso que nunca uma rede, né, interna pode ter dois IPs com números iguais, não dá conflito de IP. Então, por isso que tem que ser um número único. Se você estiver usando IPv4 na sua rede NAT, né, e se tiver IPv6, automaticamente já vai ser IP único, né? Como IPv6 já é IP público direto, aí não tem esse problema. É mais com NAT mesmo, né? Você consegue aí gerenciar e determinar quais IPs, né, a gente vai receber. Então, isso aqui é um exemplo bem simples. O de transporte, então, é basicamente o TCP. Temos também a parte do UDP também. O TCP, gente, ele proporciona basicamente conexões de dados confiáveis para nossas aplicações. Então, ele conta com alguns mecanismos, como por exemplo, eles têm que ser íntegros, eles têm que ser em sequência, eles têm que ser completos e não pode haver duplicatas.
tá? O mesmo tipo de mecanismo básico o TCP usa para conseguir. Então, eles usam basicamente a numeração dos segmentos, eles estabelecem um timeout e também fazem a retransmissão dos segmentos, tá? Então, o TCP ele é implementado apenas nos hosts. Ele é um protocolo full duplex, ou seja, ambos os lados podem enviar ao mesmo tempo, e ele adiciona um cabeçalho ao pacote de dados da nossa aplicação, tá? Aí temos aqui o nosso UDP. O UDP, gente, ele não faz nenhuma garantia enquanto à entrega de dados, é um dever da nossa aplicação, né, aqui na parte de cima, trocar as informações que confirmem a chegada dos dados. Então, o UDP é implementado apenas nos hosts. O UDP, o próprio acrônimo diz, que é o nosso User Datagram Protocol, é uma aplicação que basicamente manda, né, uma mensagem de forma isolada para uma outra aplicação, tá? Então, o UDP ele passa os segmentos ao IP, então o IP, né, vai rotear os mesmos até o seu destino. E ele aceita os segmentos do próprio IP, que determina qual é a aplicação de destino, passa os dados para a nossa aplicação de forma mais apropriada, tá? Aí aqui tem todas as outras partes, né, que são as aplicações e serviços, que aí eu já falei nas aulas passadas. Aí não tenho por que repetir muito na parte de apresentação e aplicação, tá? Aqui a parte mesmo que interessa é nessa parte aqui de seção para baixo, que tem aqui a nossa diferença do nosso TCP/IP. Mas temos aqui também um outro assunto também, que são as camadas da nossa tabela ICMP, o famoso ping, tá? O ICMP é um protocolo exclusivo, né? Um protocolo único, que serve para você poder basicamente verificar, né, como é que está a sua conexão, como é que está a sua rede. Então, ele tem aí um protocolo que consegue ver como é que está a sua transmissão. Então, temos uma tabela que tem aqui vários tipos de mensagens. O famoso ping, né? Então, basicamente, ele permite, né, aos gateways enviar mensagens de ecos, basicamente, ou até mesmo de controle aos outros gateways ou hosts, tá? Então, ele provê basicamente uma comunicação entre o software de IP numa máquina e um software de IP em outra, tá? Então, basicamente é isso. Aí temos aqui a nossa tabelinha. Você pode fazer o teste aí no seu próprio sistema, você pode esteja usando Windows ou até mesmo Linux ou macOS, pode ver que todos eles têm um comando ping. Esse comando ping ele usa o protocolo ICMP e nele temos vários tipos de protocolos, tá? Alguns tem alguns vários outros, mas esses são os principais. Então, quando você pinga, por exemplo, em um site, por exemplo, o wall.com.br, pode ver aqui que temos aqui uma resposta, né? Temos aqui o nosso 4 pacotes foram transmitidos, 4 foram recebidos, nenhum pacote foi perdido. Aí temos aqui o nosso RTT mínimo, o médio e máximo, o endereço IP, né? A numeração, se for IPv6, vai mostrar para você o tanto de dados que foram transmitidos e o tempo que foi aí recebido. Se for -4, você vai usar o IPv4 do próprio site, tá? Se for IPv6 ou IPv4, tanto faz. Então, é o nosso famoso protocolo ping, tá? Se você for usar um site que não existe, por exemplo, deixa eu ver um site que não existe. Deixa eu ver um site que não existe aqui. Aí ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro falando que aquele site ele não existe e que aquele endereço IP ele não vai poder encontrar. Você dá um ping em um site que não existe, aí ele pode dar algum tipo de resposta, como destination more chargeable, que não existe, um echo se existe, está pingando, o time exceed, ou seja, quando tem aí um tempo muito excessivo, você está pingando, ele existe, mas ele não está conseguindo responder, o echo reply, isso que é mais usado para IPv6, quando há uma comunicação interessante, entre vários outros tipos aqui de tabelas, né, que a gente usa bastante aqui. Então, o nosso ICMP ping é basicamente o nosso protocolo, tá, que serve para você poder basicamente verificar como é que está a sua rede, como é que está a comunicação, né,
da, daquele host para o seu host. Então você consegue ver basicamente todos os problemas aí. Então é muito legal, é muito útil. Principalmente para você que quiser testar a sua rede, testar a sua internet. Às vezes um site não funciona, mas o outro funciona. Então o nosso protocolo ICMP serve para isso, tá? Para a gente poder fiscalizar e ter todos os dados de comunicação dos nossos hosts de uma máquina para outra. Tudo bem? Então, gente, é isso daí. Vamos continuar trabalhando, vamos já estudando, né, o nosso assunto de redes na próxima aula.